Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Guilherme Malzoni Rabelo, presidente do IFE. E é com muita alegria que a gente está aqui hoje para o lançamento do terceiro número da Dicta e Contradicta. Mas mais do que um lançamento, esse dia para a gente é um motivo de festa, porque hoje a Dicta completa 1 ano, seu primeiro aniversário. Há 1 ano, a gente estava mais ou menos na mesma situação que hoje, só que, por outro lado, era completamente diferente. A gente só tinha dúvidas. Será que vai aparecer alguém no lançamento? Será que a revista vai vender? Será que vai aparecer em algum lugar? Hoje, a gente chega aqui com mais de 100 artigos e ensaios publicados em mais de 700 páginas de revista. Nosso site teve mais de 70 mil visitas nesse ano e a gente vendeu muito mais do que esperava. Enfim, chegamos a mais pessoas e a melhores pessoas do que os nossos melhores sonhos há 1 ano atrás podiam nos dizer. E tudo isso, sem dúvida alguma, nos faz querer festejar, e para nós festejar, uma das maneiras é justamente poder estar aqui reunido com vocês e levantar alguns questionamentos. A ideia para o encontro de hoje surgiu da entrevista que publicamos nessa Dicta número 3, com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Na nossa conversa, na conversa que eu tive com ele, em um momento lá no meio, ele disse uma coisa que nos pareceu bastante importante. Dizia ele que no Brasil há quase um não pensamento. Vindo de quem veio, essa declaração nos pareceu importante o suficiente e por isso resolvemos convidar o professor Eduardo Janete da Fonseca para nos dar a opinião dele sobre o assunto e depois conversar conosco sobre esse tema. Afinal, há pensamento sério no Brasil? Sei que o professor Eduardo Janete não precisa de apresentações, mas não custa relembrar um pouco do uma pequena parte do currículo dele. Formado em Economia e em Ciências Sociais pela USP, doutor pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, autor de vários livros, entre os quais Felicidade, Autoengano, O Valor do Amanhã e o mais recente, O Livro das Situações, o professor Janete ganhou por 2 vezes o Prêmio Jabuti. Passo agora a palavra a ele. Bom, muito boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui na Livraria Cultura para participar desse encontro, que, na verdade, como foi bem colocado pelo Guilherme, eu espero que seja não uma palestra formal, mas uma conversa. Eu devo falar por aproximadamente 30 minutos e depois nós vamos ter o tempo para trocar ideias. É isso que justifica a gente estar presentes nessa noite aqui. E eu queria também dizer da minha alegria de poder saudar o terceiro número da Dicta e Contradicta, que eu tenho acompanhado desde o início, com muito interesse. Eu acho que a revista é uma lufada de ar fresco num debate que falta no Brasil. É uma revista de jovens, é uma revista com alma e que tem um elemento de provocação intelectual que me agrada muito. É lógico que ninguém poderá dizer que concorda com tudo que está nela, porque os pontos de vista que ela abriga são plurais, tem muita gente diferente. Eu não vou entrar em detalhes agora, depois a gente pode comentar sobre isso, mas eu acho que realmente ela cumpre um papel, ela preenche um espaço e talvez um bom indício disso é o fato de que ela já tem um competidor na praça. Eu não vou mencionar o nome do competidor também, né? Mas o lugar que ela se propôs a preencher já está sendo disputado por uma outra revista com um formato muito parecido e a competição, eu sou economista, a competição é sempre bem-vinda. Vamos ver como é que se reage de um lado e de outro. Bom, a pergunta que me foi proposta é portentosa, ela tem um pouco a cara da revista, né? Há pensamento sério no Brasil? Essa pergunta requer análise. Não me parece ser uma questão que admite uma resposta unívoca. Não é uma pergunta objetiva que admita uma resposta objetiva. Não se pode demonstrar a resposta que eu vou oferecer, não se pode sequer sustentar com muita base empírica. Na verdade, é uma questão de perspectiva, de abordagem, de ponto de vista. Depende muito, é claro, do que se entende por essa pergunta. Há pensamento sério no Brasil? E eu vou começar com uma rápida análise da pergunta para depois oferecer aqui a minha proposta de reflexão em torno dela. Essa pergunta pode ser segmentada, pode ser dividida em 2 partes.
A primeira delas, o que é pensamento sério? Não é trivial. E a segunda, havendo um entendimento do que nós vamos entender por pensamento sério, ele existe no Brasil ou não? E é uma questão de sim ou não, ou é uma questão de grau e depende da área? Então eu vou dividir em duas etapas. Eu vou começar falando alguma coisa sobre a noção de pensamento sério, como eu a entendo. Se alguém tiver ideias distintas sobre isso, nós podemos depois retomar. E depois eu vou aplicar essa minha análise do conceito, da noção de pensamento sério para a realidade brasileira. Eu começo então com a minha pergunta: o que é pensamento sério? Eu entendo pensamento sério como uma combinação de um ou mais atributos. Eu vou definir 3 atributos do pensamento sério, mas não precisa ser os 3 ao mesmo tempo. Eu vou dizer que uma combinação de um ou mais desses 3 atributos é o que para mim define o pensamento sério. Quais são os requisitos, então? Quais são os atributos, as propriedades do que eu vou chamar pensamento sério? O primeiro atributo é permanência no tempo. O pensamento sério não é circunstancial, mas ele tem um caráter duradouro. Ele dialoga com o passado e ele não se esgota no presente. A história das ideias, dos mais diferentes ramos do conhecimento, é a reconstrução de linhagens de pensamento sério que passaram pelo teste do tempo, sobreviveram. De alguma maneira, este pensamento conseguiu ultrapassar o que não é fácil. A maior parte das ideias morre quase ao nascer. Algumas dessas ideias, um subconjunto relativamente restrito do que se pensou no passado, sobrevive ao crivo do tempo e é transmitido de geração em geração. Um atributo do pensamento sério é essa capacidade de sobreviver ao teste e ao crivo do tempo. Não precisa ser um acerto, pode ser um erro. Existem erros muito importantes na história das ideias e que se perpetuam enquanto erros, até para mostrar caminhos que não são os melhores, né, no campo do pensamento. Segundo atributo do que eu vou chamar pensamento sério é o que eu vou chamar de originalidade ou autonomia. O pensamento sério não é uma repetição do passado. Ele abre novas possibilidades de aprender a realidade, seja no campo do conhecimento, uma descoberta científica, seja no campo da estética, uma nova maneira de lidar com as possibilidades de expressão artística, seja no campo da ética, a experimentação na arte da vida, valores, argumentação em torno de valores, há espaço para originalidade, para autonomia. Eu entendo o pensamento sério como um pensamento desbravador. Ele tem um atributo forte de originalidade, de abertura de algo que não existia, de uma nova possibilidade no campo do pensamento, no campo das ideias. Finalmente, o terceiro atributo de pensamento sério, algum compromisso com a ação, com a mudança e com a realização. O pensamento sério tem implicações práticas. Ele guarda algum tipo de coerência com o comportamento, ou com a mudança institucional, ou com práticas intelectuais. Portanto, o pensamento sério, tal como eu estou entendendo, não é apenas uma fachada, um verniz decorativo ou elegante, mas é um pensamento que tem consequências, um pensamento que tem implicações, que muda efetivamente comportamento, instituições ou práticas científicas. Por exemplo, uma nova metodologia, uma nova maneira de testar hipóteses e assim por diante. Portanto, então, a primeira abordagem que eu faço, à luz desses 3 atributos, permanência no tempo, originalidade e compromisso prático, e o pensamento sério, como eu disse, é uma combinação de um ou mais desses 3 atributos. À luz desses 3 atributos, eu acho que nós podemos começar a enfrentar a segunda parte da questão proposta pela dicta. Existe isso no Brasil?